aqui de volta com o nosso canal de perguntas e respostas, o canal do Ministério Justiça e Poder. Você manda a sua pergunta e aqui nós oferecemos a resposta. Primeira pergunta da Bianca Barbalho. Ao endurecer o coração de Faraó, Deus tira a escolha de transformação dele ou Faraó já foi predestinado? Sei que Deus conhece o passado e o futuro, porém não vai de encontro com a natureza do Deus do Novo Testamento? Bom, é uma outra pergunta bastante polêmica, porque nós temos duas linhas dentro dos teólogos, né, que vão avaliar isso de forma diferente. Bom, a primeira questão, né, a questão do endurecimento do coração de Faraó, nós vamos ver lá em Êxodo, depois Paulo vai citar novamente lá em Romanos 9. Deus endureceu o coração de Faraó. A pergunta é, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus conhecia o coração de Faraó. E Deus sabia de antemão que esse coração não era transformável, né? Que Faraó não ia ceder a essa transformação. Deus precisava mostrar algo aos egípcios e Deus precisava mostrar o seu poder à sua nação de Israel. E aí, para esse propósito, o coração de Faraó foi endurecido. Mas a gente não pode determinar que Deus definiu que Faraó não poderia ser salvo, não poderia ser transformado. Deus viu de antemão isso e então realizou essa obra de endurecer o coração de Faraó para que a partir desse endurecimento ele pudesse manifestar seu poder na terra do Egito, para que tanto os egípcios como Faraó pudessem conhecê-lo através da manifestação do seu poder. A outra pergunta é, que predestinado é esse citado em Romanos 8? Tá. A grande dúvida seria, talvez, até a predestinação de Romanos 9. Romanos 8 é o texto que a gente chama de texto básico da soteriologia, né? Que vai dizer assim, aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou, e aos predestinou, a esses também. Então, Paulo vai apresentando uma sequência de atos da soteriologia a partir da predestinação. Então, a predestinação passa a ser, então, o primeiro ato, a primeira ação. Só que há uma ação anterior, que está lá no mesmo texto. Aqueles que de antemão conheceu. Este texto usa a mesma expressão grega, a mesma palavra grega, que vai aparecer lá em 1 Pedro, no primeiro capítulo de 1 Pedro, quando diz assim, vamos ler lá em 1 Pedro para que fique mais claro para a gente o que nós estamos falando. 1 Pedro 1:2, Deus, o Pai, os conheceu de antemão e os escolheu. Em algumas Bíblias vai aparecer a tradução da seguinte forma, eleito segundo a presciência de Deus. Então, tanto um como o outro, o texto de Romanos 8, quanto o texto de 1 Pedro, usa a mesma palavra grega, que a gente pode traduzir como presciência ou como conhecimento antecipado, para mostrar qual que foi o critério que Deus usou para predestinar. Então, Deus nos predestinou? Sim. A Bíblia fala em predestinação, nós não podemos negar o que está na Bíblia. A discussão é qual o critério que Deus utilizou. O critério foi a vontade de Deus? Também. Mas o critério em relação à vontade de Deus também precisa ser explicado, porque lá em Efésios diz que nós fomos escolhidos segundo a vontade de Deus. Nós temos que entender o que é a vontade de Deus. C.S. Lewis explica isso de uma forma muito clara, quando ele fala da mãe que deixa um quarto para que a filha adolescente cuide deste quarto.
E dali a algum tempo ela vai lá, chega no quarto, tem teia de aranha, tudo está fora do lugar, as roupas estão jogadas, os sapatos estão jogados, a cama nunca mais foi arrumada. E aí ele pergunta, a vontade da mãe foi feita? Sim, a vontade da mãe foi feita, porque a vontade da mãe foi deixar o quarto para que a filha cuidasse. O desejo do coração da mãe foi satisfeito? Não, porque a mãe tinha o desejo do coração que a filha cuidasse do quarto e cuidasse bem. Então nós vamos entender a vontade de Deus dessa mesma forma. É vontade de Deus que alguns homens não sejam salvos e vão para o inferno? Sim. Porque é vontade de Deus que aquele que não tem Jesus vá para o inferno. Esse é o desejo do coração de Deus? Não. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Então, essa questão da vontade de Deus precisa ser clara. Então, qual foi o critério da predestinação? Que está lá estabelecido em Romanos 8. De antemão conheceu e eles predestinou. Qual que é o critério dessa predestinação? O critério é, Deus sabia antecipadamente aqueles que iriam entregar sua vida para Jesus. A esses que ele conhecia, conhecendo antecipadamente, sabiam que ia entregar a vida para Jesus, a esses ele predestinou para que fossem salvos. É vontade de Deus que aqueles que se entregam a Jesus sejam salvos. Portanto, existe participação humana. O ser humano precisa abrir seu coração para Jesus. A graça, portanto, não é irresistível. A graça é irresistível. Nós podemos resistir à graça de Deus. É vontade de Deus que aqueles que têm Jesus sejam salvos. Então a vontade de Deus se cumpre na predestinação. Mas o desejo do coração de Deus era que todos os homens se salvem. Para a gente encerrar isso aqui, a gente pode dizer que o lago de fogo e enxofre, segundo a Bíblia, foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não foi criado para homem nenhum. Homens vão para lá e a própria Bíblia diz que quem vai inaugurar aquele lago são 2 homens, mas eles vão para lá porque escolheram assim. Então estamos aqui encerrando mais esse vídeo. Terça-feira estaremos de volta. Se você gostou, deixa aí seu like, deixe seu comentário. Se você tem uma pergunta para nos enviar, envie essa pergunta nos próprios comentários do canal ou através do nosso e-mail que aparece aí na sua tela. E acesse também o nosso site, que também estará aí na sua tela. Até a próxima terça.